Tudo bom, pessoal? Trouxe aqui mais uma vez alguém que já fez, né, alguém com experiência em lançamento de software como serviço, que montou a empresa, começou a fazer a empresa funcionar já há alguns anos, para não ficar só eu falando só sobre software como serviço. E eu trouxe o Marcelo, do Gestão DS, que é um software para clínica médica. Eles já estão há alguns anos trabalhando com isso, tem crescido bastante. E eu trouxe aqui para a gente conversar. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Davidson? Prazer estar conversando contigo aí. Contar um pouquinho da nossa história hoje, né? Como você falou ali, e você tem bastante participação nessa história aí, né? Desde o começo a gente sempre manteve um contato próximo, acho que vai ser um papo bem legal aí. Então vamos lá, me conta um pouco como é que tu começou. Tu tem experiência, eu sei, né? Eu sei a história, tá? Mas eu vou te perguntar igual. Tu tem Sim. experiência com programação? Como é que foi? Cara, eu não sei programar nada, não sei o que seja no Excel. Excel eu sou Uhum. viciado, mas eu não tenho nenhuma experiência em programação. Eu sempre gostei muito dessa parte, assim, de software, desde da parte de game, né? De como funciona ali, parte da experiência mesmo do usuário, assim, sempre foi uma coisa que me atraiu muito, e a parte de empreendedorismo também, né? Então, consegui unir os dois, mas eu não sei programar uma linha hoje, né? Se não tiver o Uhum. André aqui na empresa, eu não sei o que fazer. Sim. O André que programa. O André é o meu sócio, que é o diretor de tecnologia, responsável por toda a parte de programação aqui. Uhum. E como é que vocês começaram? Como é que tiveram a ideia? Como é que foram para esse nicho? Perfeito. Cara, eu sempre pensei em empreender, assim, né? No último semestre de faculdade, aquilo estava borbulhando. Eu sou formado em administração pela UFSM aqui em Santa Maria. E sempre borbulhou muito em mim essa vontade de empreender. Já trabalhava na época, desde a metade da faculdade até o final, eu trabalhei na Egali Intercâmbios, que me trouxe muita experiência de mercado mesmo, né? Uhum. Porque a faculdade, ela te ensina a viver no mundo do moranguinho, né? Chega o mercado em ti, te dá só uma ali, tu já não vê nem a cor. Eu sei E como é que é. e a Egali me ajudou muito nisso, né? O Guilherme e o Cris, que são os donos lá, me ajudaram muito a ver como é que de fato funciona o mercado. E no último semestre de faculdade eu tive uma cadeira com o Diego Marconato, né? Que é teu amigo aí. A gente fez um vídeo com o Diego, tem disponível no canal. Uhum. Eu vou assistir, é muito bom o vídeo. E o Diego, cara, foi um professor que eu via assim, algo diferente nele, sabe? Um professor que realmente trazia mercado para dentro da sala de aula. Não era mais aquela questão só de livro. E eu grudei nele, enfim, pedi dicas, pedi que ele fosse meio que meu mentor na época, assim, me ajudasse. Né? Todas as ideias que eu tinha eu trazia para ele. E tive muitas ideias durante toda a faculdade, especialmente no último semestre. Mas quando despertou a ideia assim do modelo de negócio que eu vi, ele estava dando a carreira dele foi toda focada no livro Business Model Generation. Acho que vale muito a leitura, né, para quem pensa em empreender, que é um livro focado somente em modelos de negócios. E quando eu tive o estalo assim de, pô, é isso aqui que eu quero, foi na aula que tu foi lá. Eu não sei se eu Uhum. já te falei isso. Não sei, eu não. Eu lembro, eu fui dar palestra lá Tu foi numa aula pra gente lá, onde tu trouxe problemas reais da tua empresa, mostrou como Eu é que lembro. era Uhum. o modelo de negócios. Então, se teu intuito é fomentar o empreendedorismo pro teu canal, eu fui, digamos assim, um dos primeiros que tu fomentou. Que bom. E naquela época eu estava bem perdido com algumas coisas que agora eu resolvi, né, em relação à expansão, que eu não sabia como fazer ainda na época, que eu estava meio perdido um pouco. Eu lembro quando eu dei Uhum, aquela palestra, eu sabia uhum. algumas coisas, mas em relação à expansão da empresa era um problema para mim ainda. Sim, sim. Eu lembro que tu trouxe alguns casos, né, e os grupos tinham que resolver. Então, Uhum. foi bem legal, assim. E quando tu falou do teu modelo de negócios, né, do SaaS, eu até então não sabia que existia esse tipo de modelo de negócios, né, de software como serviço. Aquilo me encantou, cara, porque eu sempre quis trabalhar com software, né, e mostrou um pouco assim, cara, é possível fazer, sabe? Porque antes disso eu pensava, pô, vim lá de uma cidadezinha pequena, tô aqui no interior do Rio Grande do Sul, nunca vou conseguir fazer alguma coisa assim, sabe? E aí tu me mostrou que era possível, uma pessoa daqui conseguiu fazer, né? Inclusive tu foi um dos pioneiros na época, né? Pelo que tu Uhum. falou pra gente lá. Então mostrou muito que era possível fazer, sabe? E aquilo me despertou uma vontade assim gigantesca de começar. Só que eu pensei, cara, eu tenho que ir para outro nicho, né? Aqui o cara já tá dominando. Daí eu pensei, sempre pensei assim, clínica médica, o cara ia no médico, o cara tava folhando a agenda na mão lá e pensava, cara, tem uma maneira melhor e mais eficiente de fazer isso, né, do que ser no papel. E aí eu pensei no software, né, na época não conhecia nenhum programador, conversei com outro amigo meu para ser meu sócio, não conhecia o André ainda. E nesse meio tempo, o Felipe, que é amigo do André, que é meu outro sócio responsável hoje pela parte comercial,
me chamou, cara, tem uma ideia, eu quero empreender, né? E tu sempre foi um cara, eu sempre fiz muita tabela de Excel para controle financeiro pessoal e passava para toda a turma. E ele me falou assim, eu lembro daquelas tabelas que tu fazia e quero empreender e quero estar junto contigo nisso. E aí ele tinha o André, que era o programador, e a gente juntou nós 4. E aí que começou a rodar a ideia da empresa, né? Tá, e como é que tu convenceu o André a programar? Porque eu vejo assim, ó, como eu vejo que o programador é muito assediado. Todo mundo tem uma ideia nova que vai deixar o programador rico. Uhum. E é um problema, porque quem se dá mal é o programador, que tem que ficar meses programando, desenvolvendo o software, e daí o pessoal do negócio ali não realmente faz o software vender. E eu passei por isso, já programei à toa. Como é que tu convenceu o André a fazer alguma coisa? E tu sabe que toda hora vem alguém me falar assim, ó, eu tenho uma ideia muito boa para te falar, e assim, ó, e sabe qual é a ideia padrão agora que todo mundo tem? É um app para aqueles tipo marido de aluguel ou para empregada doméstica. Uns 3 ou 4 já me vieram com a mesma ideia e achando que são originais. Sim, já existe, né? O Trader em Porto É, Alegre, eu já usei muito bom aplicativo. Mas já existe. Tudo que tu pensar em fazer já existe, né? já existe. Mas isso Tem não que é um problema fazer. também, né? Não Dá é um para. problema, não é um problema. Tem que fazer de uma forma diferente, né? É. É, E como é que tu convenceu o André a fazer então? cara, quem convenceu ele foi o Felipe. O Felipe, tu bota ele vender gelo para esquimó e vende, né? É. O cara é bom. É um problema que eu sempre E tive. Eu nunca soube vender. o Felipe é muito bom vendedor. Então, ele que conhecia o André, né? O André trabalhava numa outra empresa na época. E o André também já digamos assim, chegou no topo onde ele conseguia chegar na outra empresa. E ele também tinha essa vontade de empreender. Então, não foi algo que a gente trouxe a ideia para ele, cara, vamos empreender, a gente precisa de ti. Foi algo meio em conjunto que eles tiveram a ideia. Eles contam que eles estavam no aniversário e eles estavam conversando. E ambos tinham essa vontade de empreender. Então o André também tinha. Mas o André não saiu da empresa que ele trabalhava, né? Uhum. Ele continuou lá durante boa parte do processo que ele. Sim, eu lembro. Então agora vocês estão full time no Gestão DS. Isso, Todos. agora a gente está full time. E a maneira que a gente foi convencendo ele, digamos assim, a sair de lá, Davidson, e ficar de fato na empresa foi com números, né, cara? A gente conseguindo botar a gente para dentro, a gente teve sempre muito um pensamento de venda. Né? A gente nunca pensou só em produto, só em produto. Tipo, cara, tu pode ter o melhor produto do mundo, se ninguém pagar por ele, não vale nada. Uhum. Né? Então a gente sempre pensou muito na gasolina do carro. Cara, a gente tem que vender. Então eu e o Felipe, enquanto o André estava programando, a gente estava sempre na rua prospectando cliente, cara. A gente mapeava o site da Unimed na época, onde é que estavam os médicos, os prédios, nas cidades aqui do Rio Grande do Sul, imprimiu um monte de folder na mala e foi batendo de porta em porta, convencendo a secretária para que ela passasse o material para o médico testar o software, para a gente conseguir mostrar para ele um pouco do valor do nosso trabalho. Me fala um pouco disso, porque eu imagino que deve ser bem difícil tu convencer, tu chegar no médico, né? Trabalhar com médico não deve ser tão simples. Por exemplo, eu quando vou vender, eu vendo para uma micro e pequena empresa, eu consigo chegar direto no empresário. E normalmente Sim. foi ele que testou. Os médicos são muito ocupados. Como é que tu faz? Como é que vocês fizeram e fazem hoje para chegar nos médicos? Hoje mudou um pouquinho, né? Hoje ele já enxerga um valor e uma em uma solução como a nossa, não somente na nossa, né? Hoje ele já busca um pouco mais isso, né? Ele procura otimizar mais a clínica, mas quando a gente começou, ninguém nos conhecia, né? O público médico é um público muito fechado entre eles. Então, Uhum. digamos assim, é um ciclo difícil de tu entrar, mas uma vez lá dentro, ganhando a confiança desse público, tu consegue se disseminar lá dentro. Então, a barreira de entrada nesse sentido, hoje ela é positiva, né? Porque não é qualquer empresa que consegue entrar porque tem essa barreira. Mas isso é local, né? Tu não vai, não, é difícil tu conseguir em nível nacional isso, ou É tu que acha? eles têm muitos grupos fechados de WhatsApp, dos conselhos, dos próprios especialidades, então eles se conversam muito entre si nacionalmente. Né? Uhum. Tem muito contato que chega para a gente hoje de grupo de WhatsApp. Então é mais ou menos assim que eles descobrem software, que eles descobrem um serviço. Eles perguntam no grupo de WhatsApp para colegas indicar. Por Uhum. isso que o inbound que a gente fala não funciona tanto para o médico, né? A gente Eu conversou já com imaginei. outras empresas que vendem para público médico também, não necessariamente software. O inbound ele não é tão efetivo, porque o cara ele precisa de uma validação de um colega dele. Né? Geralmente um colega mais velho, que já tem mais experiência, ele é uma referência para esse médico, ele precisa dessa validação. Então no começo, cara, foi muito difícil, porque no começo a gente primeiro tinha que passar pela barreira que era o porteiro do prédio, né?
Ele tinha que nos deixar entrar no prédio para conseguir passar de sala em sala. Aí a gente ia, batia na porta, se apresentava, imagina, né, um cara novo, assim, vou deixar meus dados com esses caras, e nem sei quem são, né? São dados sensíveis, né? Então ele tem um certo receio de deixar com qualquer empresa. E aí a gente convencia a secretária, muitas vezes ela via o software como um concorrente do serviço dela, pensava, se o médico for utilizar isso, ele não vai mais precisar de mim. Na verdade, ele potencializa o trabalho dela, né? Ele vai fazer com que ela renda mais e ela aproveite melhor o tempo dela. Aí, quando a gente conseguia convencer a recepção, ela mostrava para o médico. Aí a gente tinha um funil de vendas dessa parte do outbound presencial, né? A gente tinha que passar em X clínicas para X testarem e aí X desses testes ficarem com a plataforma. A gente E dava 30 funcionava dias, essas né? proporções? Funcionava. A gente tem uma foto de um quadro até hoje, que quando a gente foi para Porto Alegre, a gente alugou um quartinho de empregada lá, eu e o Felipe ficamos lá 6 meses fazendo isso. E tinha lá, cara, hoje a gente tem que passar em tantas clínicas, mapeava. Tem um caso bem engraçado até, disso que a gente passou numa clínica, assim, é engraçado porque a gente não faz mais, né? E aí a gente, um calorão, assim, a gente passou, e aí a secretária perguntou pro Felipe, tá chovendo lá fora? Cara, a gente tava escorrendo de suor, assim, ó, porque de tanto que a gente andava no dia para passar nas clínicas. Sim, e hoje, então hoje é muita indicação. O que vocês veem, não Nosso tem uma principal necessidade canal de ir em médicos ou vocês ainda vão? Não, a gente não faz mais nada presencial hoje porque a gente perde escala, né? No começo foi muito importante para a gente conhecer o nosso público, né? A gente, desde o começo, antes de desenvolver o software, a gente já ficou dentro de uma clínica por 6 meses para conseguir entender o que de fato era necessário. Não foi um produto imposto para o usuário, foi um produto que veio do usuário. Então a gente Eu lembro que vocês me contaram isso, que vocês iam e ficavam lá, né, observando a Isso. secretária e Porque o trabalho do médico. a gente não tinha nenhum pai, primo, enfim, médico, né? A gente não tinha nenhum conhecimento do mercado. A gente via que tinha uma necessidade ali, mas a gente precisava conhecer de fato esse mercado. Então a gente Tá, mas ficou. então me deixa entender assim, ó, vocês primeiro observaram para depois desenvolver o produto ou fizeram os dois ao Isso. mesmo tempo? Primeiro Ou observamos. primeiro observaram para poder convencer o André a desenvolver? Isso. Primeiro a gente observou, o André ele já estava na jogada, ele queria empreender. Tá? Ele tem essa mentalidade de empreendedor, então não foi preciso convencer de fato. Ele queria empreender junto, ele participou junto da ideia. Aí, então a gente foi para dentro da clínica, acompanhou os processos, inclusive foi meu TCC na época, né, no trabalho final de conclusão de curso ali na administração, que o Diego acompanhou. A gente foi para a clínica, ficou 6 meses acompanhando os processos, meio que sombra da recepção, assim, sabe? Eu lembro que para conseguir conversar com o médico, cara, no primeiro dia eu esperei 2 horas na sala de recepção dele. Eu acho que ele ficou com pena de mim e falou, tá, fica aí 6 meses, não tem problema, porque ele não me conhecia, né? Eu fui lá, bati na cara dura. E eu lembro que para Qualquer conseguir um conversar. escolheu no dedo e foi lá. Exatamente. E dei sorte, o doutor João, até hoje, nosso parceiro, cara, um cara que nos ajudou muito aí também, o doutor João Isidro, lá de Passo Fundo. E eu lembro que para conseguir conversar com ele, o cara é muito ocupado, né? Ele é cirurgião torácico, então ele o tempo todo correndo, com família. Eu lembro que para conseguir conversar com ele, quando ele ia no banco, cara, eu ia junto com ele. Então eu ia com ele conversando na rua, ele ia para a fila do banco, eu ficava ali trocando ideia. Às vezes ele ia Cara, trabalhar vocês numa são muito cidade. mais, como é que eu vou te dizer, dedicados que eu, cara. Eu não fiz esse nível de empenho para desenvolver um software. No começo a gente sofreu, cara, a gente sofreu. Não, mas isso é legal, cara, porque isso é uma barreira de entrada para concorrentes, para outros, Sim, né? Se o cara sim. não tiver vontade. E outra, a gente sofre e não ganha nada no E início, não né? ganha nada. Demora cara, é decepcionante o início de uma Sim, empresa, né? Que tu vê, e daí quando entrou R$ 100, sei lá, da primeira mensalidade, tá, mas é legal, mas não tá pagando nada ainda do meu sim, trabalho, né? sim. E o SaaS, ele tem esse ponto negativo e positivo, né? Que ele demora para crescer, ele tem que ter volume para te ter um resultado legal, mas ao mesmo tempo que ele demora, tu também demora para perder, né? Então, se tu digamos assim, a gente quer todos os clientes, a gente não precisa de um. A gente quer todo mundo. Isso eu lembro que tu falava falou na nossa aula lá. Cara, eu tenho, sei lá, eu tenho 3 mil clientes. Se vocês forem trabalhar, vocês vão ter um cliente, um cliente que é o chefe de vocês. Então, se um me mandar embora, não tem problema, eu quero todo mundo. Mas se um me mandar embora, não tem problema. Hoje, se eu perder 10% dos meus maiores clientes, eu não vou precisar demitir ninguém. Né? Isso é Porque fantástico no SaaS, né? é,
Porque a gente tem uma precificação padrão ali, não varia tanto, assim, os maiores clientes pagam tanto a mais, e é bem pulverizado. E também é pulverizado em regiões também, a gente não depende de uma Sim. região só. Se eu dependesse de Santa Maria, eu ia estar com um grande problema. Não, nós também, cara. Nós também, Santa Maria é um público complicado, né? É uma cidade pequena, né? Para quem não conhece, é uma cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul. E é pouco desenvolvida, né? Não Uhum. tem... tanto para os teus clientes, a gente tem bastante médico aqui, né? Mas hoje nosso maior volume de clientes ele está em Porto Alegre e São Paulo. Uhum. Né? São os nossos maiores volumes hoje. Santa Maria, desde o começo, assim, não teve mais aderência em outras cidades, mais que a gente fosse daqui, do que propriamente em Santa Maria. E vocês e aparece cliente de longe, assim, sei lá, do Acre? Temos clientes no Acre. Tem, que Tem uns legal. 2, 3 lá. Uhum. Porque eu notei aqui com o gestor, ele sempre foi a região sudeste é mais forte, a região sul é difícil. A gente tem bastante cliente, né? Porque a gente tem muito cliente, mas é mais raro no nordeste, no norte, né? Não sei como é que é espalhado para vocês aí, imagino que seja a mesma coisa. É similar porque também tem uma outra barreira que é a questão de infraestrutura, né? Uhum. Então tem muito esse problema de, às vezes a internet não é tão boa em algumas localidades mais para o interior dessa região, né? Então a gente tem menos clientes no Nordeste, né? E no Norte também. Nordeste ainda tem mais do que Rio também é um público que a gente não tem muito, assim. É mesmo? Não entendi até hoje o motivo, assim, mas Rio é um lugar que a gente não tem tantos clientes. E não pensar em ir lá fazer um trabalho? A gente fez, já Ir lá participou de passar calor, uma... mas daí pelo menos tem a praia ali, né? a gente foi um evento que o David fez lá, que é o nosso sócio mais focado nessa parte de expansão, que é cirurgião plástico. Então a gente foi para lá e numa aula que ele deu e a gente teve uma aderência legal nessa aula, sabe? Uhum. Então teve alguns clientes que vieram dessa aula que ele fez, foi para cerca de 150, 200 médicos, né? E depois a gente conseguiu vender bastante, assim, mas até ali não tinha tanto, sabe? Depois foi meio que aquele momento e não apareceu mais muito depois. E como é que é a concorrência hoje? Eu sei que tem outros softwares, tem softwares fortes no mercado, eles atrapalham, eles ajudam. Por exemplo, no meu mercado, a concorrência acabou me ajudando. Eu tinha um pouco de receio dos concorrentes no início, que a gente foi os primeiros, né, nesse ramo no Brasil, e eu tinha receio no início da concorrência. E com o tempo eu aprendi com a concorrência, eles me ajudaram a abrir mercado, e hoje eu não tenho nem um pouco de medo da concorrência. O que tu me diz em relação ao teu mercado? Cara, a gente empreendedor gosta de concorrência, né, Davidson? A concorrência ela ajuda a educar o mercado e ela ajuda tu a melhorar teu produto cada vez mais. Então, a gente não pode parar nunca. A gente vê os caras correndo, a gente tem que correr também. Tem bastante concorrente, tem concorrentes fortes, tem concorrente aí... Eu vi um concorrente de vocês, não vou falar nome aqui, não vou fazer propaganda contra aqui. E esses dias eu dei uma mentoria em vídeo, eu não botei no ar ainda, né? Mas provavelmente quando sair esse vídeo já vai estar no ar a outra. Para um cara que está pensando em desenvolver um software que nem o de vocês, só que ele está muito cru. Ele é um programador, ele não sabe nada de gestão de empresas, não tem sócio, não tem capital, não conhece nenhum médico, e ele só pegou e desenvolveu um software, né? E daí eu fui entrar, antes de conversar com ele, em sites, né, como o de vocês, e de concorrentes. Eu vi que o maior do Brasil, pelo menos em marketing de conteúdo, ele tem uma visitação gigante no site deles, que tem como ver, para quem não sabe, é só usar softwares como, por exemplo, o SEMrush, a gente consegue né, ver o nível de visitação de um site através do Google. Eles são gigantes de marketing de conteúdo. Né? Mas assim, ó, tu me disse também que não funciona tanto o marketing de conteúdo. Esses caras acho que eu sei de quem você está falando. A gente conhece o case deles. Eles entraram numa época assim que nenhum dos concorrentes, até vi algumas palestras já do CEO deles, de um momento assim que ninguém fazia SEO para essa parte. Então eles pegaram essa parte de SEO e eles têm muito conteúdo, realmente tem muita visitação. Eles estão presentes até fora do Brasil, aí já em alguns países de Latinoamérica, África, mas isso é bom porque a gente vê, tipo, cara, se esses caras estão em mercados fora do Brasil, quer dizer que tem espaço para softwares como o nosso, né? Então, são mercados que, digamos assim, eles já vão desbravando e a gente pode pegar o vácuo e conseguir alguns clientes lá Vocês também. pensaram em ir para outros países? Já pensamos, sim, a gente tem pretensão de fazer. Uma época a gente estava estudando o mercado de Portugal,
É um mercado que não da Europa também, mas não valia tanto a pena, porque cada país tinha algumas restrições e o público era muito pequeno. Sim, é a mesma Então, coisa que eu penso. Muita gente de Angola vem atrás do gestor, uhum, sabe? Mas não a ponto de eu investir dinheiro para adaptar o sistema para o país, sim, sabe? Então eu nunca realmente investi nesse país, né, para trazer clientes, porque é como se fosse adicionar um estado a mais, né, no Brasil, para mim, em exato, relação exato, a volume, ele não chega a se pagar eu ter uma sim, estrutura só para outro país, e eu tenho medo de fazer meia boca, uhum, não atender de verdade eles e queimar a marca lá, né? De repente, um dia eu sim, entro de verdade nesses países. sim, Portugal, Angola, ou até em espanhol, né? Argentina, Uruguai. Já uhum. pensando. Só que tem legislação diferente, a gente tem que entender. Não é só traduzir o software para outra língua, né? Claro, claro. Ainda mais no nosso caso que tem a parte médica, né? Então vai ter conselhos locais, enfim. Mas um país que a gente tem um parceiro já, né, que foi residente do David e está disposto a nos ajudar nessa entrada é o México, e é um país que tem uma população legal. Então, o primeiro que a gente quer abrir, assim, quando a gente tem muita coisa para fazer no Brasil ainda, né? O Brasil é um continente. É gigante. Isso é outro É, ponto. É gigantesco o Brasil. Eu tenho tanto cliente para alcançar que, cara, não vou sim, desfocar agora, né? sim, exato. Foi o que na época a gente pensou e na segunda vez que a gente tem esse contato no México, e ele que nos chamou assim, cara, você tem que trazer isso aqui para cá, não tem nada assim. No México? Então, e nos chamou bastante atenção, assim, porque ele é um cara bem novo, assim, né, e conhece essa parte de tecnologia, então nos chamou bastante atenção. A gente tem muita coisa para fazer na plataforma ainda também, antes de passar para lá. Mas depois, cara, se dependendo de como mudar, assim, se mudar muita coisa, obviamente a gente pesa, né? Horas de programação que vai ser necessário e tudo mais, e Uhum. conseguir adaptar. Tá, mas eu quero insistir na parte do marketing de conteúdo. Eu vejo que vocês Uhum. fazem igual. Vocês Sim. dizem que não está dando tanto certo na que vocês, o foco principal hoje, ou melhor, a fonte principal de leads hoje de vocês é indicação, que eu acho muito legal, Uhum. que para mim, por exemplo, eu trabalho muito com marketing de conteúdo, é a nossa principal fonte, Uhum. mas vocês ainda assim estão trabalhando no marketing de conteúdo. Sim, a gente sempre fez, tá, Alex? Porque a gente entende que tem que ter uma presença digital, né? Se o cara Uhum. nos procurar, ele tem que saber que a gente está ali, que a gente tem conteúdo ali. Então, agora que a gente contratou, tem a nossa colega nova, a Lúcia, que é uma pessoa mais de mercado, que está nos auxiliando nisso. A gente quer virar a chave para a parte de inbound para ter um resultado melhor nesse ponto. Mas a nossa fonte principal hoje ela é a indicação. A nossa segunda principal fonte ela é o David. Então, o David ele é uma influência assim, no ponto de vista de tecnologia médica no Brasil. Ele é uma Uhum. referência para os outros médicos, né? Então, ele dá aulas em congressos, ele é speaker de farmacêuticas grandes. Vocês já fizeram outras coisas além do software, né? Antes Isso, de isso. começar a gravar, tu falou, já fizeram lançamento de cursos. Isso. Conta um pouco sobre isso. O David, então, ele assumiu esse braço mais do marketing. Nós somos hoje em 4 sócios, né? Eu cuido da parte de operações, o Felipe cuida da parte comercial, o André da parte de tecnologia, e a gente nunca teve um sócio no marketing. A gente entendeu que precisava de um sócio no marketing para conseguir rodar esse setor também. E o David sempre foi um cara mais ligado nessa parte do marketing e sempre trouxe um resultado legal nisso. Então o David ele se aproximou um pouco mais do marketing, a gente contratou, a gente refez toda a equipe, nós tínhamos 4 pessoas no marketing, né? A gente zerou a equipe e trouxe a Lúcia, e está dando mais resultado hoje só com ela do que com toda a equipe que a gente tinha. E Uhum. aí a primeira ação dele foi, cara, ele botou uma meta, eu quero fazer o marketing girar dinheiro. Então ele botou a meta de 2 milhões no ano. Não duvido que não alcance, porque o cara realmente é fora da casa, ele é muito bom. Uhum. E a gente começou com lançamentos de curso. Então a gente já lançou, agora terminou o lançamento do terceiro, fez 2 cursos mais focados na parte técnica para o médico e agora um de mindset, que também foi mais um teste de plataforma que a gente fez, mas acabou dando um resultado legal. E assim, a parte da educação dos cursos, isso ela acaba retroalimentando o software, né? Sim. Então, quando a gente lançou esse curso, a gente teve um boom enorme de leads para a plataforma. Então, ele virou um outro canal muito bom para a gente. Ao invés da a gente tem então a indicação, tem as palestras do David, e o curso virou um outro canal interessante, porque a gente atrai o cara pelo curso,
No curso mostra para ele que ele tem essa necessidade, que ele precisa se gerenciar também, e vende software. E da mesma forma, o cara que vem para o software, a gente mostra que ele tem que se capacitar e vende o curso. Então, a gente está criando uma retroalimentação entre eles, entre a plataforma e os cursos, né? O pessoal já vê que vocês são sérios, que não estão de Exato, brincadeira, exato. né? Já Tanto entrega um dos quanto o dois outro. lados, o cara já tem mais confiança. É muito mais fácil o teu cliente comprar um novo produto de ti do que tu conquistar um novo cliente, né? Muito mais fácil tu vender para quem já está na tua base. Ah, tá. Então, o curso foi vendido também para quem já era cliente de vocês? Teve essa adesão de quem já era cliente? Ou foi Massivamente, né? mais... Mais da metade do curso foi vendido para quem já era cliente. Uhum. Eu acho bem legal essa ideia de não depender só do software também, né? Tu Sim, ter outras fontes. Não é só nem fonte de renda, às vezes. É um meio de gerar leads e ainda ganhar dinheiro com esse meio. sim. É uma fonte de leads que você paga. Exato, exatamente. É um canal que ele acaba se pagando, porque o dinheiro que gera, a gente não pega pra gente. A gente Uhum. reinveste nos cursos, né? Então, o primeiro gerou um valor legal, aí pro segundo, cara, a gente investiu um valor bem alto para gerar mais leads, né? E aí é isso que a gente vai começar a fazer. A gente aí contratou equipe, vai contratar mais gente agora pro próximo, e vai aumentando o alcance desses cursos, que vai acabar aumentando o nosso canal de educação que traz para o software também, porque o software ele é perene, né? O Uhum. curso, uma hora tu esgota a tua base, né? Sim. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês, lá do início, que vocês vieram me perguntar sobre isso no início, e agora eu vou Uhum. perguntar para vocês sobre esse ponto. Vocês tinham receio de deixar o cliente testar o sistema no início, né? Lá no início, da Uhum. pessoa entrar no site e testar o sistema. Como vocês pensam agora? Se eu entrar no site de vocês, eu vou poder testar o software ou não? Hoje ainda não, tá? Uhum. E vocês Mas pensam a em gente, deixar? sim, sim. Até a gente conversou recentemente, né, cara? A gente adora ir conversar contigo e aprender contigo. E isso nos ajudou bastante a enxergar que precisa desse teste, né, cara? O usuário precisa entrar e conseguir ver a plataforma, porque talvez seja um dos motivos que o inbound não funciona tanto para a gente, porque ele é uma compra diferente, né? O cara Uhum. que vende inbound, ele quer se virar um pouco mais sozinho, talvez ele não quer tanto esse toque de ter alguém ajudando ele. Ele é uma pessoa diferente do que a pessoa que chega de indicação. Então, a gente está fazendo algumas reformulações internas para que isso rode, né? A ideia é que a partir de, no máximo, aí final do mês que vem, a gente já consiga estar rodando o teste sozinho na plataforma. A gente está mudando o site também, né? Preparando ele para isso. E internamente preparando um controle para que o usuário consiga fazer isso. Mas a ideia é que sim, até o final do próximo mês já vai estar testando sozinho. Uma coisa que na última conversa que a gente teve, eu te perguntei e te dei a ideia do remarketing. Estão usando? Sim, sim, remarketing a gente sempre fez, cara. Só Uhum. que de uma maneira assim mais não com o teu know-how, digamos, né? A gente Uhum. sempre fez, mas de uma maneira mais intuitiva. Assim, cara, eu não sei mexer muito no Google Ads, eu vou entrar lá, vou descobrir, vou colocar um remarketing em cima do cara. Mas a gente sempre usou assim. É porque eu gosto muito, sou muito fã do remarketing. Funciona, É, né? É uma ideia que eu dou pro pessoal. sim, A pessoa entrou no site, tu tem que tentar fazer uma repescagem dessas pessoas que não foram adiante, não testaram o sistema, não compraram, usando o sim. remarketing. Dá uma É procurada no um, Google, né? Tem tutoriais sobre isso na internet. exato, um ads mais barato, né? Eu lembro que tu falou pra gente. E que traz um resultado legal. O cara ele já está interessado, né? Então tu aparece realmente para quem estava interessado. É bem interessante, sim. E reforça a marca também até para quem é cliente. Exato. Porque eu acho que é até um meio de tu evitar cancelamentos. Porque tu Uhum. fica reforçando a marca. Imagina que a pessoa comprou o teu software e não está mais acessando. Uhum. Com o remarketing, tu consegue ficar batendo na tecla, olha, estou aqui, ó, eu existo. Né? E a Sim. pessoa, de repente, voltar a usar o software. Até para gerar upsell, gerar upgrade, né? O cara mostra umas funções diferentes para aquela pessoa. É Digamos, a pessoa está num plano inicial, tu consegue mostrar funções mais avançadas, né? Então, acho que nesse sentido dá para rodar algo legal também. isso aí. E uma pergunta assim, ó. Se viesse um sócio para atrás de você, ou qualquer um dos sócios aí, digamos, né, ganhando a loteria, Uhum. e oferecesse 10 milhões de reais para investir na empresa, no que tu Uhum. investiria hoje? Cara, eu acho que hoje a gente está virando muito a chave para voltando um pouquinho para o produto, né? Para melhorar um pouco o produto, para conseguir gerar mais vendas e atender alguns clientes que a gente ainda não consegue atender tão bem, que são clínicas maiores, que têm um ticket maior. Eu voltaria, cara,
encheria de gente aqui dentro e focaria em canal. São as duas coisas que eu focaria. Né? De conseguir fazer com que as atualizações rodem mais rápido no software com uma equipe maior e gerar lead, gerar venda. Uns anos atrás, me fizeram essa pergunta. Na verdade, uma pessoa queria investir no meu gestor, né? Me fez essa pergunta. Só que era muito cedo. Eu não tinha o preparo, não tinha estruturado o processo de vendas, nada. A gente está num momento muito cedo. Eu não sabia exatamente no que eu colocaria dinheiro na época. Sim. A gente não estaria pronto. A gente, se recebesse proposta hoje, não sei se estaria pronto, porque às vezes, até a gente recebeu já algumas outras vezes, né? Até no começo tu era um que queria trabalhar com a gente, né? Isso foi bem legal pra gente, porque nos validou, assim, né? Mas depois a gente recebeu outras oportunidades também. E a gente, cara, beleza, onde é que a gente vai investir esse dinheiro? Porque a gente também encher de capital na empresa e tu... Não saber fazer ou botar fora. Exatamente. E aí tu acaba dando um share muito maior do que tu poderia dar se tu esperasse um pouquinho, né? Para deixar a empresa um pouco mais robusta, para tu receber uma rodada e se dissolver um pouco menos, né? Porque a tua primeira rodada de investimento, ela vai definir as próximas, né? Se tu, digamos assim, dá 20% da empresa por 200 mil, a próxima tu vai ter a tendência de dar um pouco mais. O cara também, do né? EasyTax falou que empreendedor faz muito isso, né? Pensa que vou lançar uma startup amanhã, vou receber um investimento, vou ficar rico. E sim. Que ele contou que ele vendeu a empresa por bilhões de reais, né? Só que ele fez errado os primeiros recebimento de investimento, nas primeiras rodadas, e no fim, para ele não recebeu tanto. Sim. Né? Porque ele já estava com uma proporção bem pequena da empresa. Que às vezes é melhor, e eu penso dessa mesma maneira, é melhor esperar, montar a empresa, entender o teu negócio para ir atrás do investidor, né? O investidor vir atrás de ti, do que realmente já do dia para a noite querer um investidor. Sim. Tu não tá nem preparado ainda para isso, tu não tem não tem casca ainda, não tem casca ainda de empreendedor. Sim. Qualquer problema que tu tiver, tu vai jogar dinheiro no problema, em vez de usar a imaginação ou tua experiência para trabalhar, né? Sim, exatamente. Até eu estava vendo um dos vídeos que tu estava conversando com o Marconato, se não me engano, né, que é bem isso que tu falou, né? Primeiro, vocês falam isso no vídeo, né? Cara, primeiro pensa em montar uma empresa para que ela se sustente, né? Para que tu consiga gerar dinheiro e para que ela te sustente. Depois pensa em investimento. Senão, às vezes, a gente já começa pensando gigantesco e tu não consegue nem dar o primeiro passo. E era um pensamento que, quando eu tinha ideias de empresa, né, a gente pensa muito e traz muito exemplo, Uber, empresas disruptivas. Cara, às vezes tu pode se diferenciar no modo como tu presta o teu serviço. A gente, no começo, qual que era o nosso diferencial? Cara, a gente atendia super rápido o cliente. E a gente trouxe até hoje. O nosso suporte, a média de resposta, é 20 segundos. Então, o cara que tem dúvida, a gente não deixa esperando. A gente responde e dá o melhor atendimento possível sempre. E é uma das maneiras que a gente consegue se diferenciar hoje, sabe? Porque a gente sabe que o suporte dos concorrentes não é tão bom. Então, não precisa de algo mirabolante. Cara, atende super bem teu cliente. Já é, por mais que não devesse ser, já é um diferencial, né? E faz o negócio girar, faz o negócio sustentar, faz com que ele consiga crescer um pouquinho organicamente, para depois tu pensar em receber investimento, né? Sim. Vocês trabalham com fidelidade, por exemplo, contrato de fidelidade, quando a pessoa assina? Como é que vocês trabalham o churn, para evitar churn? A gente não tem fidelidade, né? O usuário, ele paga a primeira mensalidade, se ele quiser cancelar na segunda, ele consegue. Né? A gente tem uma taxa de churn super baixa, né? Hoje é menos de 1% aí por mês, que é a nossa churn. A gente, por muito tempo, fez um onboarding bem de tocar no cliente, né? O cara assinava, a gente fazia treinamentos online, 1 a 1, com cada cliente que entrava. Só que a gente começou a perceber que isso estava travando na nossa escala, né? Quando entrava muito volume de cliente, a gente não conseguia dar conta e os caras ficavam insatisfeitos porque não conseguiam marcar treinamento. Então, o que a gente fez? Agora a gente está mudando um pouco essa parte do pós-venda, subdividindo os nossos setores, né? A gente dividiu em implementação, sucesso do cliente e suporte. Então, tem equipes dedicadas a cada um deles. Então, a implementação hoje ela é muito mais, não só de mostrar onde está o botão, é uma implementação mais de ajudar o cara a otimizar o uso dele da plataforma. Aqui tem os vídeos dos treinamentos gravados,
aí tem algumas dúvidas específicas, né, e vai conseguindo ajudar esse cliente nesse sentido, a equipe do suporte focada só nisso, e sucesso do cliente agora mostrando pontos de sucesso dele na plataforma, né? Por exemplo, agora a gente está pegando com o cliente quais são os seus objetivos com a nossa plataforma. E aí, um dos papéis da pessoa de sucesso do cliente é mostrar ao longo do tempo que ele está alcançando esses objetivos, né? Sim. Eu tenho que falar mais sobre o sucesso do cliente no futuro aqui no canal, tenho conteúdo para isso, mas eu ainda não vi interesse das pessoas em relação a isso, sabe? Uhum. O pessoal está muito interessado no processo de venda, em venda, né, ainda. Eu É não que é sei uma se... etapa mais final, né, Davidson? A gente começou a pensar agora. Primeiro, a gente pensou, e é uma dica que eu dou para quem está começando, né? Não pensa em sucesso do cliente até você ter um volume legal de cliente. Primeiro, a gente sempre pensou muito na implementação e no suporte. Cara, vamos ficar muito bom na implementação e no suporte, porque, de certa forma, isso ele vai ser uma prevenção do churn, né? O cara, se ele for bem implementado, ele tiver um suporte bom, a tendência dele sair é menor. E depois pensa no sucesso do cliente para prevenir realmente esse churn e para gerar upsell, gerar indicação, né, que são métricas interessantes ali de sucesso. Uhum. Tá, então vou te fazer uma última pergunta agora. Imagina que tu amanhã depois sai do Gestão DS e tu vai abrir uma outra empresa de SaaS. Uhum. Tu, como tu tá no mercado, tu vê muita coisa por aí, e eu vejo que muita gente que vai empreender SaaS acaba querendo entrar em nichos que já tem bastante gente. Uhum. O que tu acha que o mercado está desatendido, que existiria oportunidade hoje para trabalhar um software que as pessoas poderiam desenvolver, né, em SaaS que não tem ninguém trabalhando ainda? Ou tem pouca Uhum. gente trabalhando, ou estão trabalhando mal? Sim, sim, sim. Antes de falar de ideia de, de, de software de um software novo, enfim, eu quero falar uma outra coisa antes, cara. Eu li num livro bem interessante, foi Jim Collins, se não me engano, o autor. Primeiro, pensa nas pessoas certas para estar no barco. Depois tu Eu li pensa esse para livro. onde tu vai. Depois tu pensa para onde tu vai. Então, a primeira coisa que eu teria certeza, cara, eu quero os mesmos sócios que eu tenho hoje, sabe? Eu quero o André do meu lado, eu quero o Felipe do meu lado, eu quero o David do meu lado. Aí, com eles, eu vou pensar a ideia que eu vou ter. Então, a dica que eu dou para quem está começando, cara, escolha muito bem o seu sócio, sabe? Tem que ser pessoas que vão te complementar. Não adianta tu ter sócios que são exatamente iguais a você. Sim. Senão, vocês vão acabar, não só se complementa, né? Então, tem que ser pessoas que você consiga, cada um tem a sua função na empresa, né? E aí vocês conseguem se complementar e ir para o mesmo caminho. Então, é uma dica que eu dou. Com relação ao produto, cara, eu gosto muito dessa parte de fidelização de cliente. Não é algo que, digamos, eu tenha visto que tem pouco software no mercado, né? Ou que realmente eu vi uma oportunidade, mas é algo que a gente faz muito na empresa, né? De conseguir auxiliar o médico a fidelizar o paciente dele, e é algo que eu trabalharia no futuro. Por exemplo, um software onde eu auxilio profissionais a fidelizar o cliente dele, profissionais liberais, desde um arquiteto, um advogado, né, e conseguir plugar esse software em softwares de gestão. Digamos que ele é um software integrado ao e-gestor, focado só em fidelização de clientes, sabe? Não na Mas parte de atração, de embalde, como um RD, mas somente focado naquele cara que já passou da porta para dentro. me explica melhor, eu não entendi. Como que seria esse software? Cara, um software como se fosse um software de sucesso do cliente, Ah, tá? tá. Que a gente tem aqui na empresa, para qualquer tipo de profissional, não somente para empresas de software como a gente, sabe? Pois é, fiquei pensando inicialmente, será que um CRM? Não, um software para o sucesso do cliente mesmo. Exatamente, exatamente. Que eu conseguisse plugar um auxiliar ao CRM, algo nesse sentido, sabe? Porque o CRM ele é mais hoje, não sei como vocês usam, a gente usa mais ele para a parte de venda, né? Mas usar um software nesse sentido para a parte de sucesso do cliente, para aquele cliente que já está lá dentro. Existem muitos softwares de sucesso do cliente, não tantos assim, né? Quando a gente pesquisou, que a gente teve bastante dificuldade de encontrar, e são tickets altíssimos, mas mais focados para softwares, para empresas de software, como a gente, empresas de tecnologia. Eu montaria algo nesse sentido para profissionais liberais, que atendem o público em geral. Sim. Então tá bom, Marcelo. Muito obrigado pela essa conversa. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom Tá? conversar contigo. Então, pessoal, se gostaram do conteúdo, comente aqui embaixo, deixa informação se estão gostando desse conteúdo. Curte, compartilha. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.